Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé para darmos início ao nosso culto. Convido você a orar comigo nesse instante. Pai, nós estamos na Tua casa e para nós é motivo de privilégio, Pai, poder adorar o Senhor, servir, fazer o Teu querer, Pai. Que nessa manhã sejamos edificados, Pai, pela Tua palavra. Que sejamos, Pai, instruídos em toda a verdade, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui e queremos nos derramar, Pai, na Tua presença, mesmo sabendo, Pai, que somos falhos e imperfeitos, mas o Teu amor que nos alcançou, Pai, nos justificou, e por isso nós estamos aqui, Pai, humildemente na Tua casa, para poder, como servos fiéis do Senhor, Pai, dedicar ao Senhor culto. Que o Senhor venha receber, Pai, as canções que vamos declarar aqui nessa manhã. Receba, Pai, nossas vidas como oferta, Pai, diante do Teu altar. No nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Tudo que há
Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus eterno. Nós vamos fazer a leitura da sua palavra no Salmo de número 128. Que a graça e a paz dele esteja com todos os irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que a palavra de Deus, então, ela alimente a nossa fé, traga paz, traga conforto, mas também traga direção para a nossa vida. E nos incomode em relação àquilo que precisamos aperfeiçoar e sermos aperfeiçoados nela, pela graça de Deus, pela direção do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos orar, queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que nessa semana estarão completando mais um ano de vida. Nós temos aqui o Felipe de Carvalho Dutra, dia 28, dia 30, Laura Freitas Silva, dia 31, Alcione Vaz Frade, no dia 1º, a irmã Graziane e também a irmã Aparecida Guido. Deus abençoe vocês, que Ele nos ensine a contar os dias de suas vidas de tal forma que tenham um coração sábio. Que a graça, a paz e a bondade dele recubram a vida dos irmãos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai eterno, louvado seja o teu nome, louvado seja o nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, teu Filho amado, Deus bendito sobre as nossas vidas. Bendito seja o Espírito Santo que está conosco agora, habita em nós, habita na igreja. Toda honra, todo louvor, toda glória seja dada a Ti, Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos por esse dia, agradecemos por nossas vidas, agradecemos pela manifestação da Tua glória sobre nós, nas coisas mais simples e nas circunstâncias especiais da intimidade do Senhor conosco. Obrigado pela vida desses irmãos que concedeste a eles mais um ano de vida nessa semana. Abençoa-os e guarda-os sob os teus cuidados, e que sejam vidas enriquecidas cada dia com a sua graça e a sua misericórdia, e nada lhes falte. Pai, dedicamos a Ti este culto, dedicamos a Jesus este culto, dedicamos ao Espírito Santo este culto, porque só o Senhor é Deus, e só o Senhor é digno de receber toda adoração. Entregamos nas Tuas mãos nossas vidas e as nossas oferendas a Ti, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor com o hino Que Feliz é o Lar. E os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão dedicá-los nesse instante. Nossa casa parece colmeia, com abelha sair a chegar. São unidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, pelo corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Temos chefe e o pai lá em casa, mas quem manda de fato é Jesus. Com respeito
jeito tratar uns aos outros, procurando ser sal e ser luz. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. E o amor embeleza e perfuma nossa casa tão linda assim, com as flores de Deus bem singelas, pra legar da existência ao jardim. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são e convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Amém, irmãos? Que a nossa vida, a vida da nossa família possa refletir a glória de Deus e, como cantamos, promover o reino de Deus. Amém? Vamos continuar louvando o nosso Deus, declarando quão bom estarmos aqui na casa dele. E quando estivermos cantando essa canção, você pode estar cumprimentando a pessoa que está do seu lado? Como estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus vem nos abençoar,
Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Pode declarar bem forte a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Todo louvor, toda honra, toda glória sejam dados ao teu nome, Jesus. Receba esses louvores, Pai, como cheiro agradável no teu santo trono, Pai. Receba as nossas vidas, Pai, como ofertas nessa manhã, Pai. Que a nossa vida seja uma vida, Pai, que reflita o teu caráter em nós, Pai. Que nós vivamos uma vida, Pai, segundo o teu querer, e que possamos dar glórias, Pai, ao teu nome todos os dias, Pai. E que as pessoas possam ver, Pai, que nós possamos testemunhar que somos do Senhor, Pai. No nome de Jesus nós clamamos, Pai, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, Pai, como já cantamos. E que tudo que formos, tudo que somos, venha agradar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus pedimos também que o Senhor venha estar com o pastor, que trará tua mensagem para nós, Pai. Que
venhamos, Pai, nos arrepender diariamente, Pai, dos nossos pecados. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nesta manhã, meus irmãos, nós vamos refletir sobre o fato de sermos adoradores. Somos, por meio de Cristo, verdadeiros adoradores. E nossa ênfase vai ser o culto no lar, cultuando a Deus no lar, o culto doméstico. O propósito da nossa vida é adorar a Deus em todo o tempo. E essa adoração, ela deve ser realizada tanto no sentido pessoal, do nosso relacionamento pessoal com Deus, particular, quanto no nosso viver familiar. Ou seja, adorando a Deus junto do nosso cônjuge e adorando a Deus junto com a nossa família. Então, na nossa casa, nós temos oportunidade do nosso encontro pessoal com Deus. Não que Deus esteja distante, mas é que nós temos a necessidade de nos achegarmos a Ele, de buscá-lo como adoradores. Somos adoradores por excelência o tempo todo. A palavra de Deus nos ensina que a adoração a Deus é em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser uma expressão de adoração a Deus, do reconhecimento dele como Deus da nossa vida, o soberano, o Senhor, de quem dependemos e por quem vivemos, e que não podemos viver sem a sua graça, sem a sua bênção. Porque se vivemos, é para Ele que vivemos. Se morremos, é também para Ele que morremos. Para que, como verdadeiros adoradores, por sermos crentes em Jesus Cristo, queira vivamos ou morramos, nós somos dele. Ele é o doador da vida e um dia Ele recolhe a cada um de nós na eternidade. É triste e lamentável a situação de quem não crê em Cristo e quem não serve a Deus por meio de Cristo. Porque o dia que for recolhido à eternidade, o dia que morrer diante de Deus, não tem herança e nem vida eterna com Ele nos céus. Mas nós, em todo tempo, devemos ser adoradores. Não só nas circunstâncias agradáveis da vida, mas em todas as circunstâncias, como a palavra de Deus nos ensina. Em tudo, sejam agradecidos. Ou em tudo, dai graças. O que pode trazer contentamento na nossa vida é Jesus Cristo, a esperança que nós temos nele, a certeza da bênção e do cuidado dele. E é esse contentamento que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque você pode ter uma casa repleta de amigos, ter a melhor casa e o carro do último tipo, mas se você não tiver Cristo e o contentamento em Cristo, nada disso tem valor. Você será infeliz com toda a riqueza que tem. Você será infeliz
mesmo morando numa mansão. Você será infeliz, mesmo tendo tudo que o dinheiro pode comprar. Porque a paz que a gente precisa, ela vem de Cristo. A alegria que devemos ter vem de Cristo. E sem essa paz, sem essa alegria, a nossa vida não tem valor, não tem sentido para nós mesmos. Mas tudo isso, irmãos e irmãs, procede de um coração de adorador, de um coração unido a Deus por meio de Cristo, e que em tudo celebra o nome do Senhor. A nossa vida não gira apenas em função de momentos em que nós consideramos especiais dentro da nossa religião. Como, por exemplo, neste momento em que estamos aqui no templo onde a igreja se reúne, o templo da primeira igreja batista. Porque, na verdade, o verdadeiro templo de Deus aqui não é esse ambiente físico, somos nós, em que o Espírito de Deus habita. Primeiramente, o Espírito Santo de Deus veio habitar em mim e em você como templo de Deus. O Espírito Santo que nos foi dado quando recebemos Jesus como Salvador e Senhor, para que por Ele tivéssemos recebido uma nova vida por meio de Cristo e por meio dele pudéssemos ser conduzidos como estamos sendo conduzidos numa nova vida em Cristo que glorifica a Deus e que é gloriosa para nós. Mas como é que tudo isso acontece? Como é que essa glória de Deus é manifestada na nossa vida e como é que ela é refletida por meio da nossa vida? Através do culto, da adoração. Porque nós expressamos a nossa fé adorando e glorificando a Deus, cultuando a Deus. E nós somos exatamente o reflexo daquilo que temos dentro do nosso coração. Jesus já nos advertiu que a nossa boca, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. E o nosso vocabulário e toda a nossa expressão de comunicação é fruto daquilo que nós cremos, que está dentro de nós. Claro que devemos ser cuidadosos para que isso seja sempre vindo da parte do Espírito Santo de Deus e não da nossa natureza, da carne. Porque tudo o que proceder da nossa natureza, da carne, vai estar contaminado pelo pecado. E tudo que vier da nossa nova natureza espiritual, por meio do Espírito Santo de Deus, será santo. E será para a vida e não para a morte. Será para a paz e não para a intranquilidade da nossa alma. Então Deus, Ele é glorificado quando nós o cultuamos, quando nós somos agradecidos por tudo e quando tudo honra e exalta o seu nome. Nós estamos aqui apenas em passado. Tudo que temos aqui é emprestado, porque tudo verdadeiramente pertence a Deus em primeiro lugar. Tem um poema que o escritor Joel Júnior ele se refere a um outro poeta que ele não cita o nome, diz o seguinte: disse o poeta um dia: o berço humilde da estrebaria onde ele dormiu o seu primeiro sono não era dele, mas era emprestado. Falando em relação a Jesus, né? Quando se referiu ao jumentinho no qual ele entrou montado e recebeu todas as honras de um rei em Jerusalém, dia esse que nós conhecemos como Domingo de Ramos, aquele jumentinho não era dele, aquele jumentinho era emprestado. O barco que ele usou para pregar as multidões lá na praia
do Mar da Galileia. Aquele barco não era dele, era emprestado. E aí o poeta Joel Jesus, mas eu discordo de tudo isso, porque tudo isso já era dele desde a criação do mundo. Mas aquela cruz que dizem ser dele, aquela cruz, sim, aquela cruz não era dele, era minha. A única coisa que estão dizendo que é dele, e na verdade era minha, era a cruz, porque quem devia morrer nela deveria ser eu, deveria ser você. Mas tudo é dele. E para ele deve ser consagrado, para a glória dele deve existir, e para a glória dele devemos viver todas as nuances da nossa vida como um adorador que tem um relacionamento pessoal e íntimo particular com Deus. Mas se casado, adorar a Deus junto com o meu cônjuge, mesmo pelo que muitos cônjuges ainda não têm tido filhos, ou outros, por circunstâncias de saúde, não os podem ter, mas devem adorar a Deus como uma só pessoa, casados que são. E que para Deus é uma só pessoa, porque se tornaram uma só pessoa, ou uma só carne perante Ele. Então, adorar a Deus na minha vida pessoal, adorar a Deus com o meu cônjuge, adorar a Deus com a minha família. Por quê? Porque é a fé que eu tenho em Deus. Mas não somente porque é a fé que eu tenho em Deus, mas porque esta é a vontade dEle, porque Ele busca verdadeiros adoradores. O Senhor procura verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são os que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, é uma adoração conduzida pelo Espírito Santo, é uma adoração por meio da palavra de Deus, que é a verdade, mas de uma maneira muito específica e pessoal, é uma verdade, é uma adoração conduzida pela verdade, que é o próprio Jesus, nosso mediador, nosso Senhor, é aquele que faz com que essa adoração chegue ao Pai. Porque o Pai é glorificado no Filho. E nós adoramos o Pai glorificando a Jesus o Filho. Nosso Senhor, nosso Salvador. E Ele é o Deus da nossa família. Infelizmente, para muitas famílias, Ele ainda não é o Deus de todos os membros da família, porque ainda falta o conhecimento de Deus e a conversão a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida. Ainda tem muitas famílias, pessoas ou membros da família que ainda não receberam a Cristo como Salvador e Senhor, mesmo conhecendo que Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o juiz de todas as coisas, e que um dia vai voltar, vai julgar o mundo, e que só existe dois lugares na eternidade: o céu com Deus e o inferno sem Deus, no sofrimento eterno. Mas mesmo assim ainda não se convenceram pelo Espírito Santo, ou na verdade resistem ao Evangelho, ao convencimento do Espírito Santo. E Jesus chama isso de blasfêmia contra o Espírito Santo. Até quando essa resistência ao Espírito Santo ainda é uma situação natural que ainda pode haver salvação? Ou até quando isso já não é mais uma questão natural, mas de blasfêmia ou rejeição do Espírito de Deus e da salvação que Ele dá em Cristo? Mas o fato é, mesmo que toda a minha família não esteja seguindo a Cristo, eu como seguidor de Cristo, eu como adorador do Deus vivo, do Deus eterno, o único e verdadeiro Deus, eu sou uma testemunha dele no meu casamento, eu sou uma testemunha dele no meu lar, eu sou uma testemunha dele em todo lugar ou circunstância da minha vida. E eu preciso refletir a presença dele por meio da minha vida, porque sou embaixador dele
Você é embaixador dele ou embaixatriz dele, para dar testemunho da graça de Deus e da salvação que há em Cristo, para manifestação da glória de Deus por meio da sua vida e revelar ela a você na sua dedicação a Jesus e à medida que Ele o torne mais parecido com Ele. Quando você vai crescendo espiritualmente e se tornando semelhante a Jesus. Porque esse é o propósito da vida eterna, da salvação. Até que todos cheguemos à mesma unidade de fé, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo e à mesma estatura perfeita dele, com a mesma varonilidade dele. Esse é o propósito. E eu não apenas visto uma roupagem de adoração no momento em que eu declaro ser o meu momento de culto, mas em todo tempo eu devo ter um coração puro e um espírito reto. Quem entrará no teu santuário? Quem habitará com o Senhor? Aquele que tem um coração limpo, aquele que tem as mãos puras, aquele que não entrega a sua vida ao engano e que ama o Deus eterno. Mas tudo isso é possível por meio de Cristo, como ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, irmãos e irmãs, nosso propósito é adorar a Deus em todo o tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, porque nós somos verdadeiros adoradores. Então, vamos manter a nossa devoção particular para com o nosso Deus, dedicando a Ele tudo que somos, tudo que temos e tudo o que viermos a ser, dependendo dEle e consagrando Ele todas as coisas, para que também sejamos participantes dessa mesma honra e glória com Ele. Jesus disse: compartilhou conosco toda a sua glória, mas ela precisa ser dia a dia aperfeiçoada na nossa vida, até o dia em que Ele volta, até o dia em que Ele nos dá completa redenção de todas as coisas. Então, cultuamos a Deus no nosso lar, porque Ele é o Deus da nossa família, é a vontade dEle, somos verdadeiros adoradores por meio de Cristo e do Espírito Santo que habita em nós. E, vejam bem, devemos considerar que a nossa casa é um templo. Eu sou um templo, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim como templo de Deus. Paulo de Deus afirma isso. A igreja é um templo, porque o Espírito de Deus habita na igreja. Mas a minha casa também deve ser um templo, porque ele deve ser um lugar de adoração, de celebração ao nome do Senhor. Irmãos, qual deve ser o propósito de celebrarmos a Deus no nosso lar? É para que Deus se torne presente nas nossas vidas e em especial na vida dos nossos filhos como crentes, para que sejam servos de Deus e aprendam a adorá-lo em espírito e verdade, que é ser verdadeiros adoradores. Estava lendo hoje uma reflexão em que dois barcos, ainda nos tempos de serem conduzidos através da caldeira, né? Eles começam a empreender uma viagem lado a lado e de repente os navegantes de um dos barcos provocam o outro, falando da lentidão, e assim eles começam a discutir quem é que vai chegar primeiro no destino, uma vez que ambos estavam indo para o mesmo local. Então, até certa altura da viagem, eles estavam lado a lado, mas de repente um dos barcos começa a ficar para trás. E qual foi a decisão de um dos tripulantes? É pegar a carga que estava naquele barco e jogar na caldeira para que tivesse mais combustível.
o resultado foi que conseguiram ultrapassar e ainda chegar em primeiro lugar. Mas a que custo? Sacrificando a carga que deveriam entregar no seu lugar de destino. Então, esse relato ele foi compartilhado exatamente para poder nos ensinar que nós não devemos sacrificar aquilo de mais precioso que Deus nos tem concedido simplesmente por uma questão de vaidade ou de sucesso. Porque foram bem-sucedidos, chegaram no primeiro sim, mas a que custo? Perderam a sua carga. Assim tem muita gente perdendo o privilégio de serem verdadeiros adoradores, porque estão sacrificando isto em função de uma vida bem-sucedida, de conforto terreno, de adquirir riquezas, de se sentirem bem, de terem as coisas. E não apenas no sentido da vida espiritual, mas às vezes sacrificando o casamento, sacrificando a família, e vão conseguir sucesso, vão ser bem-sucedidos profissionalmente, vão manter o conhecimento em dia, né? Porque tem gente que não pode parar de estar fazendo cursos porque tem medo de ser superados pelas novidades tecnológicas do presente tempo. Ou então vai ser um profissional superado por outro que vai ficar mais à frente das informações. Não estou querendo dizer que isso não seja importante, mas empenhe a sua caminhada, conduza a jornada da sua vida sem sacrificar a sua vida espiritual, sem sacrificar seu casamento, sem sacrificar sua família. Seja um adorador de verdade, em todo o tempo, em toda circunstância, com tudo que você vive. Mas adore junto com o seu cônjuge, adore junto com a sua família. E mesmo que aquele que tem a incumbência de ser um líder disso dentro da família, seja o pai ou a mãe, não o fazem por questões de ainda não serem convertidos. Procure você que tem Cristo a fazer isso, para poder fazer com que Deus seja presente na vida da sua família, para que você seja de Deus e Deus seja o Deus da sua família, porque isso é a sua fé e ela se expressa na adoração, no culto que você deve dedicar a Deus. Porque um dia, quando você chegar no final da jornada, você vai ter que dar contas da sua vida. Você queimou as preciosidades que não deveria queimar, você sacrificou o que não devia sacrificar. O Senhor Jesus lhe dirá: presta contas agora da tua administração. Presta contas agora do que eu coloquei nas suas mãos. Presta contas agora da incumbência que você recebeu. Nossa salvação não vem pelas obras, mas as nossas obras demonstram que somos salvos, que amamos a Deus e que Ele é a prioridade da nossa vida e que a nossa realização plena e verdadeira vem dele, pelo contentamento no nosso coração. Contentamento, contentamento. Quanta gente é infeliz por não ter contentamento no seu coração. Mesmo tendo tudo nesta vida, não estão felizes porque não têm contentamento com Deus. E este contentamento, ele está associado à vida de santidade ou de piedade. Grande é o contentamento com a piedade, diz a palavra de Deus. Seja feliz com Cristo, seja feliz com o que Cristo te deu, mas seja feliz adorando-o em todo o tempo, em todo lugar, com tudo,
o que é a sua vida. Você, Deus colocou nas suas mãos, seu casamento, sua família. E se você mora sozinho ou sozinho, adore a Deus, porque você não está só completamente, você está com Ele. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos dizer como o salmista: como amo os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Eu amo a minha vida porque sou o templo do Espírito Santo, eu amo a minha família porque é um templo de Deus, eu amo a igreja porque é um templo de Deus, e a minha alma anseia pelo Deus vivo. Então, nosso culto é uma forma de buscar de forma decidida a presença do nosso Deus, porque a nossa natureza carnal sempre procura nos distanciar, mas pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, nós somos conduzidos a buscar sempre intimidade e a adorar o nosso Deus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, a sua vida, a vida pessoal de cada um, a família, mas também o casamento, né? Não adianta abençoar o casamento, a família sem abençoar o casamento. Deus abençoe e que a graça dele seja com todos nós e que nós possamos cumprir com alegria a missão ou o ministério que Deus confiou a nós. Deus nos abençoe. Vamos orar e assim que Deus seja glorificado. Deus de amor, toda honra e glória a Ti dedicamos. Tu és o Deus da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família. Somos o templo do Senhor. O Espírito Santo o Senhor nos deu para habitar em nós. Muito obrigado. Obrigado por sua graça e por sua misericórdia. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor nos ensina. É aquilo que devemos viver, orientados e guiados pelo Senhor por meio do Espírito Santo. Abençoa a nossa vida, a nossa família, abençoa a igreja e o Teu reino seja a prioridade da nossa vida. É no nome de Jesus que eu oro e glorifico a Ti junto da Tua igreja. Amém.